Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Corinthians, um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo. Conhecido pela sua história de superação e paixão, o Corinthians é muito mais do que um simples time de futebol. É um símbolo de luta, perseverança e tradição. Então, se você é corintiano ou apenas um admirador do futebol, fique com a gente e descubra tudo sobre essa história emocionante. O Sport Clube Corinthians Paulista, mais conhecido como Corinthians, é um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo. Fundado em 1º de setembro de 1910 por um grupo de operários do bairro do Bom Retiro, na cidade de São Paulo, o Corinthians surgiu como uma alternativa aos clubes tradicionais da época, que eram frequentados principalmente pela elite da sociedade. O nome Corinthians foi escolhido em homenagem à equipe inglesa Corinthians Casuals, que havia realizado uma excursão pelo Brasil em 1910 e se destacava não apenas pelo futebol, mas também pelo comportamento ético em campo. Nos primeiros anos de sua história, o Corinthians lutou para se firmar no cenário do futebol paulista e brasileiro. O primeiro título importante veio em 1922, quando o clube conquistou o Campeonato Paulista. Em 1954, veio o primeiro título nacional, a Taça Brasil, que dava ao campeão o direito de representar o Brasil na Taça Libertadores da América. Nos anos 70, o Corinthians viveu uma fase de grande rivalidade com o Palmeiras, seu maior rival. Foi nessa época que surgiu a famosa expressão clássico alvinegro, em referência às cores branco e preto que os dois clubes compartilham. Em 1977, o Corinthians conquistou seu primeiro campeonato brasileiro. Nos anos 80, o Corinthians se destacou como um dos principais clubes do Brasil. Foi nessa década que surgiu a fiel torcida, uma das mais apaixonadas e numerosas torcidas do país. Em 1990, o clube conquistou seu segundo título nacional, o Campeonato Brasileiro daquele ano. Na década de 90, o Corinthians viveu momentos de altos e baixos. Em 1998, o clube conquistou a primeira edição da Copa do Brasil, o que garantiu sua participação na Copa Libertadores da América do ano seguinte. Foi em 1999 que o Corinthians viveu um de seus momentos mais marcantes, a conquista da Copa Libertadores da América, em uma final histórica contra o argentino Boca Juniors. Nos anos 2000, o Corinthians passou por uma reformulação, que incluiu a construção de uma moderna arena, o Estádio Corinthians, inaugurado em 2014. Em 2012, o clube conquistou sua segunda Copa Libertadores da América, com uma equipe comandada pelo técnico Tite. No mesmo ano, o Corinthians conquistou também o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, ao vencer o Chelsea, da Inglaterra, na final. No ano de 2013, o Timão alcançou mais 2 títulos, em um período memorável. O primeiro deles foi obtido ao derrotar o Santos, durante o Campeonato Paulista. A equipe corintiana triunfou na primeira partida da final por 2-1, no estádio do Pacaembu, e empatou o segundo confronto por 1-1, realizado na Vila Belmiro. Dessa forma, o Corinthians sagrou-se campeão estadual de São Paulo pela 27ª vez, mantendo seu status como o maior vencedor do torneio. Já em julho, o Alvinegro encarou o São Paulo nas finais da Recopa Sul-Americana. Foi em 2015 que o Corinthians, sob o comando do técnico Tite, levantou a taça do Campeonato Brasileiro pela 6ª vez em sua história. Em 2017, na primeira temporada de Fábio Carille como treinador, o Corinthians conquistou o 28º título paulista e o 7º Brasileirão de sua história, surpreendendo as expectativas iniciais de ser uma equipe frágil. O clube venceu o torneio estadual eliminando o São Paulo nas semifinais e a Ponte Preta na final, e no Brasileirão alcançou a segunda maior série invicta da história do clube, com 34 jogos sem perder em 5 meses. O título foi confirmado após vitória sobre o Fluminense na Arena Corinthians. Em 2018, o Corinthians voltou a ser campeão paulista após 35 anos, conquistando o bicampeonato ao vencer o arquirrival Palmeiras na final, realizada no Allianz Parque.
Em 2019, após 80 anos desde o último tricampeonato em 1937, 1938 e 1939, o Corinthians voltou a conquistar o título paulista pela terceira vez consecutiva. Na final, a equipe venceu o São Paulo na Arena Corinthians, conquistando seu 30º campeonato estadual. O símbolo do Corinthians é o famoso mosqueteiro, que representa a luta, a bravura e a resistência. Ele é inspirado no personagem de D'Artagnan, da obra Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. A história do escudo do Corinthians começa em 1913, quando o clube ainda não tinha um símbolo oficial. Naquele ano, um dos jogadores, o italiano Amilcar Barbuy, sugeriu que o clube adotasse a figura do mosqueteiro como emblema, pois era um personagem que simbolizava a luta e a coragem. A partir daí, o escudo do Corinthians passou por diversas mudanças, até chegar à versão atual, que é uma evolução do desenho original, criado pelo desenhista e cartunista Francisco Rebolo em 1922. Além do símbolo, o Corinthians também tem um padroeiro, São Jorge, que é venerado pela torcida corintiana como o protetor do clube. A devoção a São Jorge nasceu em 1950, quando o Corinthians disputava o Campeonato Paulista e enfrentava uma fase ruim. Um torcedor, chamado Jorge, decidiu distribuir folhetos com a imagem do santo e pedir sua intercessão pelo time. O Corinthians venceu o jogo e a devoção se espalhou rapidamente entre a torcida. Desde então, São Jorge é considerado o padroeiro do Corinthians, e sua imagem é vista em diversos locais do clube, como no escudo, no uniforme e até mesmo na fachada do estádio. A devoção a São Jorge é uma das tradições mais fortes do clube e é considerada uma forma de união e proteção para a torcida corintiana. Além dos títulos já mencionados, o Corinthians acumula em sua história 30 títulos do Campeonato Paulista, 7 títulos do Campeonato Brasileiro, 3 títulos da Copa do Brasil, 2 títulos da Recopa Sul-Americana e um título da Supercopa Sul-Americana. A torcida do Corinthians é uma das mais numerosas e apaixonadas do mundo. Conhecida como Fiel Torcida, é formada por milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil e por diversos países do mundo. A torcida é conhecida por seu apoio incondicional ao time, independente das circunstâncias. É comum vermos estádios lotados de corintianos em todas as partes do país, seja nas partidas em casa ou em jogos fora de São Paulo. A relação da torcida com o clube é tão forte que, em 2007, o Corinthians lançou uma campanha chamada Eu Nunca Vou Te Abandonar, em que os torcedores podiam adquirir um título de sócio-torcedor vitalício, que dava direito a uma série de benefícios e vantagens. Outro ponto marcante da história do Corinthians é a democracia corintiana, um movimento que surgiu nos anos 80 e que defendia a participação dos jogadores nas decisões do clube. O movimento, liderado por jogadores como Sócrates, Vladimir e Casagrande, ganhou notoriedade por defender ideais como a liberdade de expressão e a democracia participativa. Em resumo, o Corinthians é um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo, com uma história rica em conquistas, emoções e tradições. Seu sucesso se deve em grande parte à sua torcida, que é uma das mais apaixonadas e fiéis do planeta. E aí? O que acharam da história do Corinthians? Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa paixão nacional. O Corinthians é um time que vai muito além do futebol, é um símbolo de luta, perseverança e tradição. Não à toa, a torcida é uma das mais apaixonadas do planeta. Se você é corintiano, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com a gente suas emoções e alegrias com o Timão. E se você não é corintiano, não tem problema, o futebol é para todos e o que importa mesmo é a paixão pelo esporte. Até a próxima!